Olá, eu sou a Aline, esse é o canal Chave de Leitura e hoje a gente vai falar sobre o impressionante O Caminho de Casa, de Yagyasi. Bom, O Caminho de Casa foi o romance que nós escolhemos para a leitura do Leia Mulheres no mês de abril. E quem tinha lido primeiro, sugerido e elogiado muito foi a querida da Denise Mercedes. Então, uma grande indicação da D que a gente vai discutir em abril. Tô fazendo vídeo antes do Leia, tá? Então ainda não estou influenciada aí pela discussão com as minhas amigas e com a galera que participa. A Yagyasi é uma autora nascida em Gana, mas que foi criada boa parte da vida nos Estados Unidos, no Alabama. E esse é o livro de estreia dela. E assim, que livro de peso, que livro ambicioso. Ele ganhou alguns prêmios, eu vou citar aqui. Eu vi em um site que foram mais do que dos que estão descritos aqui, mas aqui se diz que ela ganhou o PEN Hemingway 2017 na categoria Melhor Livro de Estreia. E que ela entrou na lista anual dos 5 autores com menos de 35 anos do National Book Foundation. E ela também ficou entre os mais vendidos no New York Times. Esse livro ele criou um fuzuê nos Estados Unidos quando ele saiu lá. Eu não sei se ele criou o mesmo burburinho aqui no Brasil, mas eu sei que lá fora rolou um frisson em torno desse livro. Né, e que as pessoas até, eu vi até algumas resenhas, mas as pessoas falaram com certa desconfiança, porque é livro de estreia, né, de uma autora jovem, porque quando a Yá publicou esse livro, ela tinha 26 anos, né, ele saiu então dos Estados Unidos em 2016, e aqui no Brasil, na meados de 2017, saiu pela Roku, nessa edição que tem uma capa bem bonita, e que eu diria que tem, assim, alguns probleminhas de revisão, mas que no geral tá uma edição bem ok. O livro trata da diáspora africana, vamos dizer assim. Então ele vai tratar de comércio de escravos e ele abrange um pedaço enorme de tempo, né? Ele começa no século XVIII e vem até o século XX. E ele vai tratar de vários personagens. E esse livro vai tratar do tráfico de escravos em Gana, que na época era conhecida como Costa do Ouro. Então, desse comércio que se estabeleceu com os ingleses. No início do livro vem uma árvore genealógica, porque o livro vai acompanhar a história dos descendentes de duas irmãs. Essas irmãs são separadas quando começa a história, que são, as irmãs se chamam Éfia e Eze. E então aqui você tem os descendentes da Éfia, aqui você tem os descendentes da Eze. A Éfia é dada em casamento pela família para um senhor de escravos. Então um homem, um inglês que morava num castelo dessa Costa do Ouro, que se chamava Cape Coast Castle, e ela vai ter uma vida, vamos dizer assim, mais confortável, né? E nesse castelo que ela mora, ficavam alojados durante um período de 3 meses os escravos que eram depois mandados via ultramarina para ser vendidos aí pelos ingleses para a América, para outros países da Europa, enfim. Essa irmã da Éfia, elas nunca se conhecem, né? Acontece uma coisa, um fato específico que faz com que elas se separem. Ela vai acabar sendo escravizada. Então o destino da linhagem delas é um pouco diferente, porque a linhagem de uma permanece muito tempo em Gana, e a linhagem da outra acaba, num determinado momento, chegando aos Estados Unidos. Então o livro vai acompanhar, através dos séculos, os descendentes dessas irmãs, né? Nesse processo de diáspora, de deslocamento, com esses destinos meio separados, né? Dura a maior parte em Gana e o outro uma boa parte nos Estados Unidos. E cada capítulo é sobre um personagem, é a perspectiva da vida de algum desses personagens num período específico da sua vida. Esses capítulos têm uma média de 30 páginas. Considerando que esse livro tem 447 páginas e que ele trata de 15 personagens, ele é um livro que você fica assim meio, mas como é que ela vai tratar de 15 personagens num livro tão curto? E isso foi uma questão que durante boa parte da leitura me incomodou, mais ou menos a metade do livro. Porque assim, a autora é ótima criadora de personagens. Houve aqui personagens que eu gostei muito, que são os meus favoritos, mas no geral ela é uma boa construtora de personagens. E ela faz ótimas caracterizações também, para vocês terem uma ideia. Quando ela descreve o Cape Coast
Castle, né, que é esse castelo onde a Effia vai viver e onde os escravos ficam assim num porão horroroso, ela caracteriza tão bem a Gana e esse espaço de Gana, das tribos, que eu lembrei de um filme que eu assisti onde esse castelo aparece. E que eu nem me lembrava que esse filme era gravado em Gana, porque o filme em si não é sobre Gana, ele é sobre um lugar fictício, que é o A Cobra Verde, do Herzog. E esse filme trata de tráfico de escravos, e ele tem cenas gravadas nesse castelo. E quando eu comecei a ler ela descrevendo o meu, eu falei, mas é o castelo do Herzog, é o castelo do Cobra Verde. Esse filme é muito doido, recomendo muito, assim. Eu gosto muito dos filmes do Herzog, que tem o Klaus Kinski, e o tal do traficante de escravos é o Klaus Kinski. Assim, é um filme doido. E aí o que acontece? Eu ia me apegando aos personagens, e aí interrompe e passa para outro. Interrompia, passava para outro. E ele passa de forma intercalada. Então ele começa com os descendentes. Ele fala da Effia, aí fala da Eze, aí vai falar do descendente da Effia, do descendente da Eze, aí depois do descendente da Effia. Então vai fazendo assim, ele vai descendo as gerações, intercalando as linhagens. E o que acontecia comigo? Eu ia esquecendo das histórias anteriores, eu ia misturando os detalhes, eu já não sabia muito o nome, eu misturava a história de um com o outro, e aí eu comecei a falar, cara, esse livro, uma saga familiar de séculos, ele tinha que ser uma série, ele tinha que ser igual os livros do Érico Veríssimo, tinha que ser vários volumes. E aí eu fiquei pensando assim, cara, mas e se não é exatamente esse o efeito que a autora quer que a gente tenha? Que é o efeito do desenraizamento, que é o efeito na vida do personagem. Porque como esses personagens estão em constante deslocamento, e que não é um deslocamento pacífico, tranquilo, é um deslocamento ou porque eles estão sendo vendidos, ou porque eles estão fugindo, ou porque eles estão procurando uma vida melhor que aquela. Eles vão perdendo essa referência de ancestralidade, né? E aí eu comecei a achar que era um recurso muito acertado, porque ela consegue fazer com que na experiência de leitura a gente sinta um pouco, uma fração do que esses personagens sentem, porque parte da história deles ela é muito marcada por isso, por esse desenraizamento, por essa confusão em relação a um passado que eles não sabem dizer direito qual é, mas que acaba marcando de modo muito profundo a vida deles, né, presente. Então eu comecei a achar gênia essa mulher. Reconciliada com esse recurso, eu preciso falar de outras duas questões. O livro ele tem uns momentos de realismo mágico que eu acho que cabem muito bem no livro, porque ela pega umas questões, ela trabalha umas questões de fantástico relacionadas às religiões africanas. E eu vi uma entrevista dela, ela não estava falando especificamente disso, mas ela fala na entrevista que o fato de ela ter ido a Gana, né, ela foi a Gana nos anos 2000, em algum momento, esqueci quando, e porque ela mesmo, os pais, acho que eram de Gana, acho que ela nasceu lá também, mas ela passou a maior parte da vida nos Estados Unidos, então ela volta adulta. Mas foi criada nos Estados Unidos, né, então ela diz que foi bom porque ela teve acesso a diferentes modos de cultura e de crenças que permitiram que ela não tivesse a cabeça fechada. Ela fala isso na entrevista. Eu acho isso muito interessante. E ela põe isso no livro, então, uma das maneiras como ela coloca é com essa coisa do realismo mágico ligado à crença religiosa. E que eu acho que funcionou bem, mas que eu queria que quem leu o livro me contasse como vocês acharam, né, se vocês acharam que funcionou bem esse recurso. E mais uma outra coisa que me pegou um pouquinho na leitura foi o final do livro, que eu não vou dizer qual é, mas que eu fiquei desconfiada ao longo da leitura que ela ia seguir o caminho que ela seguiu e que eu talvez ache que seja um pouquinho já de concessão demais para o leitor. Eu preferi um outro final, mas eu acho que num livro que tem as inserções de realismo mágico que ela faz, esse final não é completamente disparatado. Então ele é um final que funciona. No final dei 4 estrelas pro livro, porque eu achei o livro muito impressionante. Na pesquisa, na caracterização, como eu falei pra vocês, na criação dos personagens. Aqui, só pra citar alguns temas, né, que como é um livro sobre vários personagens, assim, é muito difícil eu falar coisas de enredo que não dê spoiler, mas que ao mesmo tempo faça algum sentido. Então eu vou falar, assim, no geral, de temas que ela trabalha,
que eu anotei aqui no final, para não me esquecer, mas ela vai falar das brigas tribais, né, das disputas tribais dentro de Gana, então dos Ashanti e dos Fanti, e como é essa disputa interna, essa rivalidade interna que já, de uma certa forma, marca o sofrimento desse povo de Gana, porque um escravizando o outro e, na medida em que um desses povos faz acordos políticos com a Inglaterra, eles começam a vender os seus escravos, porque eles pegam os prisioneiros de guerra, escravizam e vendem, então, para os ingleses, né? E aí depois, então, ela vai falar de todo... É um livro brutal, assim, quando você começa a ler, você fica destroçado, porque ele vai falar de muita violência, de condições miseráveis, de tratamento das pessoas. O livro ele tem essa divisão, ele é dividido numa primeira e numa segunda parte, a primeira com ênfase na escravidão, então você já imagina as coisas horríveis. E o segundo focado nessa vida já mais moderna, boa parte nos Estados Unidos, e que já é uma parte que vai falar de conflito geracional em Gana, né? Vai falar já de um conflito geracional, mas vai falar também de estigma, que é uma questão que também vai aparecer nos Estados Unidos, porque na parte americana, norte-americana do livro, ele vai falar então de escravidão, vai falar da Guerra da Secessão, vai falar de trabalhos forçados, vai falar da grande migração dos negros do sul para o norte nos Estados Unidos e vai falar de todo o processo de racismo e discriminação nos Estados Unidos. Então é muito interessante o modo como a Giase insere as questões históricas na vida dos personagens, porque esse é um livro sobre personagens, né? Ele é um livro sobre a diáspora africana, mas ele também é um livro sobre a trajetória dessa família. Então ela é, em muitos momentos, muito bem sucedida em contar a história desses personagens específicos. Em outros momentos, a parte histórica sobressai um pouco a história dos personagens. E é aí em que eu disse pra vocês que eu achei alguns personagens mais desenvolvidos. Acho que as minhas histórias favoritas são a dos personagens H, Willy e Akua, que é chamada de a Mulher Maluca. Acho que são os personagens que acho que ecoaram assim mais em mim, de que eu lembrei mais. Mas em alguns momentos a história dos os personagens não são tão aprofundados, porque há uma ênfase um pouquinho maior na questão histórica ali do aquele pedaço de país que ela está citando. Isso acontece especificamente com o lado americano da história. Você começa a perceber que tem uma ênfase maior na questão histórica, mas que ainda assim é muito bem desenvolvida. Tá? Então, assim, no geral, eu achei um livro impressionante. Eu acho que é um livro maravilhoso para pensar essa questão da diáspora africana e para entender um pouco melhor, né? Aqui a gente vai ter, óbvio que a África são vários países, mas aqui a gente tem um pouco um recorte, esse recorte com Gana e esse recorte com a escravidão nos Estados Unidos, que é muito interessante para a gente entender o dilema do povo negro, né? Ainda que ele tenha se demonstrado de diferentes maneiras em diferentes lugares, eu acho que ele é bem representativo de certos problemas que perduraram e que perduram. Ele, para mim, é definitivamente um livro com mais qualidade do que problemas. Eu acho que ele tem poucos problemas e não são problemas graves. Então, assim, foi uma leitura que eu amei fazer. Eu tô muito curiosa com a discussão do clube lá, do Leia Mulheres. Eu quero ler algumas passagens que me marcaram bastante. Os brancos têm escolhas. Eles podem escolher o emprego, escolher a casa, eles podem fazer filhos negros e depois desaparecer como se nunca tivessem estado por ali para começo de conversa. Como se essas negras com quem eles tinham ido para a cama ou que tinham estuprado tivessem dormido consigo mesmas ou ficado grávidas. Os brancos também escolhem pelos negros. Antes eles os vendiam. Agora simplesmente mandam para a cadeia como fizeram com meu pai, para os negros não poderem estar com os filhos. O que eu sei agora, meu filho, é que o mal gera o mal. Ele cresce, ele se transforma de modo que às vezes não consegue enxergar que o mal no mundo começou com o mal da nossa própria casa. Sinto muito por tê-lo feito sofrer. Sinto muito pelo modo com que o seu sofrimento lança uma sombra sobre a sua vida, sobre a mulher com quem você ainda vai se casar, sobre os filhos que você ainda terá.
A Giase tem muito respeito pela complexidade da história que ela está relatando aqui, porque ao mesmo tempo em que vários momentos ela mostra como o acaso interfere muito na vida das pessoas, no que acontece com elas, ela também mostra como a sucessão de mais escolhas ou de incapacidade de prever o futuro acaba afetando também a vida futura dos descendentes, o que fica meio que claro nessa última passagem que eu li. E eu acho muito interessante também porque ela começa tratando desse problema do povo negro, do povo de Gana, como um problema interno, né? E como é óbvio que um livro que trate de escravidão sempre vai mostrar o lado insano da coisa no lado de quem promove a escravidão. Isso é meio óbvio, mas ela vai mostrando a complexidade da vida dessas pessoas em outras questões também. Então, por exemplo, nas dificuldades específicas que mulheres vão passando, né, em contextos muito específicos, em como os filhos ficam marcados pelos erros dos pais. Eu acho muito interessante porque ela trabalha essa coisa do trauma e de você ser marcado por alguma coisa que de uma certa forma dificulta muito a sua vida, se não determina, de uma certa forma dificulta bastante, em âmbitos muito diferentes. Num âmbito macro, mas também num âmbito micro, né? Então ali naquela coisa mais familiar e doméstica e também numa questão política, intercontinental. Eu acho muito interessante. Isso me parece uma visão muito lúcida da Giase para tratar o assunto e que faz o livro para mim ser muito interessante. É isso, uma super dica. Quero pedir desculpa pra vocês pela oscilação da luz, porque acabou a bateria da minha luzinha que ilumina aqui, tá? Mas é isso, me digam se vocês já leram, se vocês não leram, eu recomendo muito. E uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, eu percebi aqui olhando a minha biblioteca que eu tenho um ou outro livro, eu já tenho assim uma mini coleção de livros de autores africanos e que tratem de alguma forma de história da África. Então eu queria saber se vocês têm um interesse em que eu mostre esses livros. Não seria um vídeo teórico, porque eu não tenho estudo teórico específico sobre isso. Eu fiz uma matéria sobre literatura negra há 1 milhão de anos atrás, como eletiva, quando eu estava na graduação. Mas se vocês quiserem que eu mostre esses livros aqui, quem são os autores africanos, o que eu li, o que eu achei, qual é o enredo, mesmo que resumido, porque alguns desses livros eu li há muito tempo, eu posso mostrar aqui, embora eu acredite que boa parte de vocês já conheçam, mas vocês botem aí no comentário se vocês gostariam que eu mostrasse pelo menos os livros aqui, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais de literatura ligada à África, né, ou de autores africanos, ou que fale um pouquinho da África. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, livro mais do que recomendado. Me digam se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!